Anatomia da unha. Vamos aprender de que é feita a unha e sua estrutura, bem como as patologias que podem afetar o crescimento correto e saudável da unha. Então, do que é composta a unha? A unha é composta por queratina, que é uma proteína que forma diversas estruturas no corpo humano. Outro exemplo é, o cabelo. No fundo, tratam-se de células mortas que, por isso, permite que a unha seja cortada sem dor. E, portanto, verdadeiramente, a unha não é uma estrutura viva. Tem, sim, uma série de componentes que dão vida à unha no sentido da matriz, do leito unguial, as terminações nervosas por baixo da unha e, portanto, ela deve ser cuidada muito bem. A função da unha é, primeiramente, proteger contra atritos ou agressões exteriores e a segunda função é uma contraforça da ponta do dedo para estímulo sensorial e manipulação de objetos. O crescimento da unha é variável. Nas mãos, por exemplo, cerca de 3 mm por mês em média. Nos pés é aproximadamente 3 a 4 vezes mais lento, cerca de 1 mm por mês, significando isto que, em média, a unha das mãos, para renovar completamente o seu crescimento, demora aproximadamente 6 meses, o que significa que devem ser muito bem cuidadas para que nunca haja um enfraquecimento ou trauma provocado à unha como resultado de algum processo de alongamento ou de endurecimento por uso de gel ou verniz gel. A unha está estruturada como podem ver exemplificado nesta gravura. A unha é composta por 6 partes, todas elas fundamentais ao crescimento saudável da unha, das mais importantes sendo a matriz, a raiz onde a unha nasce, bem como o leito unguial, porque por baixo da unha temos inúmeras terminações nervosas que vão permitir a capacidade de tato e de sensibilidade. Em todo o trato da unha é muito importante nunca comprometer o crescimento normal da unha por fazer processos incorretos ou agressivos que podem pôr em causa o crescimento natural e perfeito da unha. Quais é que são algumas patologias ou doenças que a unha pode sofrer? É importante saber identificar alterações que indiquem que a unha está doente ou que não está saudável. Não que vocês tenham que conseguir nomear a bactéria ou o fungo ou a micose, não é esse o objetivo, porque não são profissionais da área de saúde, mas devem conseguir olhar para as unhas e perceber se há alterações na unha que vos podem indicar que a unha não está saudável e logo não pode levar à aplicação de nenhum produto, porque isso vai contribuir para que a doença que a unha já tem vai agravar e resultar num alastramento dessa mesma doença. Algumas patologias ou doenças que as unhas podem desenvolver são, por exemplo, infecções fúngicas ou bacterianas, feridas ou inflamações da pele, o caso da cutícula ou da pele lateral, reações alérgicas, traumas ou hematomas, no caso da pessoa, por exemplo, entalar o dedo, pode traumatizar a unha e desenvolver um hematoma, ou seja, uma nódoa, por assim dizer, de sangue pisado por baixo da unha. As unhas também podem sofrer fragilização ou enfraquecimento, que são resultantes ou de doenças, tratamentos, medicação, o caso, por exemplo, da quimio ou radioterapia, ou então de processos incorretos e abusivos de manicure, o uso errado de limas e brocas sobre o corpo da unha. Como é que nós vamos identificar sinais de infecção e inflamação? Então vamos ficar atentas a 4 pontos principais. Primeiro, a coloração da unha. Qualquer cor que não seja cor-de-rosa é sinal de alerta. É sinal que a unha tem ou está a desenvolver uma doença, uma patologia. Textura da unha. A unha se revelar escamação, descolagem do leito, como que estando oca por baixo da unha, ou uma unha engrossada, pode revelar novamente sinal de doença ou infecção. Terceiro, inflamação ou trauma, uma unha negra ou de algum modo inchada. E 4, a cutícula e pele lateral. Qualquer pele que esteja ferida, cortada, inflamada, vermelha ou irritada também é sinal de que, obviamente, há ali uma infecção ou inflamação. Em nenhuma destas circunstâncias nós devemos fazer qualquer tipo de aplicação decorativa ou outra sobre as unhas, nem que seja simples verniz convencional. As patologias das unhas devem ser tratadas
não devem ser tapadas e disfarçadas. Isso só contribui para que elas agravem. Daí que é importante nunca aplicar gel, vernigel ou outro quando a unha revela alguma alteração que indique essa infecção ou inflamação. Aqui temos imagens com alguns exemplos destas patologias ou doenças graves que vos ajudarão a perceber que, obviamente e claramente, estas unhas não estão saudáveis e, portanto, não devem ser simplesmente tapadas ou pintadas para disfarçar o que claramente é uma unha com um problema e pouco estética. As unhas, além de doenças ou infecções, podem revelar outro tipo de irregularidades. Algumas destas irregularidades não impedem a aplicação de gel, vernigel ou outro, porque não se tratam de infecções ou de inflamações fúngicas ou bacterianas. É o caso, por exemplo, de unhas com estrias, que vocês podem ver na primeira imagem. Unhas estriadas e revelam falta de hidratação, deficiências nutricionais ou simples envelhecimento. Também unhas roídas, o caso da segunda imagem, desde que nós tenhamos, claro, ainda uma boa estrutura de unha para podermos trabalhar e fazer a aplicação dos gels, vernigel ou outro, não há problema de nós aplicarmos sobre uma unha roída. Importa mencionar que, claro, tem que haver unha. Sem unha não há milagres. Ou seja, se a pessoa já roeu a unha completamente e não sobra nada em cima do dedo, não é de todo recomendável fazer a aplicação, porque não vai aderir simplesmente, não temos uma base de suporte. Por isso, podemos aplicar sobre uma unha roída, mas tem que haver, obviamente, algum bom senso de que tem que lá ter uma unha minimamente em condições, ainda que esteja muito pequenina e roidinha na ponta. Outro exemplo são irregularidades a nível de manchas brancas na unha, que podem ser provocadas por pequenos traumas, ter batido com a unha quando ela estava em crescimento, pode ser também indício de deficiências de zinco, cálcio, pode ser reações alérgicas a produtos diversos, ou pode ser um indicador de algum problema de saúde que não tem propriamente a ver com a unha em si. Também poderemos aplicar quando a pessoa tem deformações de traumas antigos, ou seja, não é um trauma recente, a unha não está ainda inflamada e dorida, mas é um trauma que aconteceu há vários meses ou anos e que a unha, como resultado de um corte ou de uma entaladela, ficou deformada no seu crescimento e passou a crescer sempre com essa deformação. Não se trata de uma infecção ou de uma inflamação, trata-se de uma deformação que a unha sofreu, ou seja, uma cicatrização como resultado de um trauma que já curou, digamos assim. Por isso podemos aplicar sem problema nestas circunstâncias. É muito importante, antes de qualquer aplicação, seja do produto que for, que façamos uma pré-avaliação, analisando e como que diagnosticando o estado das unhas antes de decidir e definir que elas têm condições para aplicar o gel. E por isso é muito importante conhecer estas diferentes patologias ou doenças, casos de inflamação, infecção, etc., já mencionadas atrás, para que quando nós olhamos para a unha, qualquer aspecto suspeito que nos possa inspirar algum cuidado, nós vamos prontamente recomendar à pessoa que ela consulte um farmacêutico, um dermatologista e que procure avaliar e tratar corretamente esse problema com, obviamente, um responsável da área de saúde, para que a pessoa não continue a desenvolver o problema na sua unha e não vamos simplesmente tapar com gel ou vernigel, fazer uma unha bonita e disfarçar o problema que claramente está ali. Por isso, é muito importante familiarizarem-se com estes conteúdos para que, antes de uma aplicação, façam sempre um pré-diagnóstico para determinar se a unha e pele à volta da unha têm condições de se trabalhar em condições de segurança. Quando se trata de fazer aplicação então de gel em unhas que apresentem algumas irregularidades, há algumas dicas e aspectos a ter em conta. Por exemplo, e como já referimos, vocês podem aplicar gel em unhas com estas características, estrias, algo roídas, podem estar manchadas ou terem cicatrizações antigas, mas há algumas coisas que terão que fazer ligeiramente diferentes ou até mesmo utilizar alguns produtos que vos vão ajudar a criar um trabalho mais bem feito. Portanto, a unha roída
por exemplo, dado que ela tem uma base muito pequena e frágil, porque se a pessoa rói a unha há muito tempo, já há meses ou anos, as unhas vão estar muito fragilizadas e elas vão estar muito úmidas e moles também na sua estrutura. E por isso, quando se faz a aplicação de gel numa unha roída, deve sempre fazer uma aplicação com extensão tip. Não é possível fazer com extensão molde neste caso. Porquê? Porque o molde necessita de uma ponta por baixo do qual vai encaixar. E neste caso não existe ponta nas unhas roídas. Elas estão praticamente a meio do sebugo e muitas das vezes a pontinha do dedo até já está a crescer ao nível da unha, com algum relevo. Por isso, podem e devem fazer uma aplicação da extensão tip para criar um pequeno alongamento da unha que vos ajuda a fazer a aplicação do gel com mais facilidade. Uma vez que a unha está frágil e pequena, a aplicação inicial do gel raramente vai durar logo as 4 semanas desejadas, porque não tem suporte, não temos unha suficiente. Portanto, é muito normal que as unhas, ou o gel, melhor dizendo, acabe por descolar, possivelmente após alguns dias ou quanto muito após uma semana, mas não têm que ficar desanimadas nem desistir, é mesmo assim. Voltam a fazer a aplicação nas unhas onde o gel possa ter descolado ou onde o tipo até possa ter caído e insistem. Gradualmente a unha natural vai crescer e ela vai acabar por aguentar cada vez mais o gel até que por fim aguenta totalmente. E a pessoa vai deixando também, por isso, gradualmente de roer as suas unhas, o que vai permitir que elas recuperem a sua forma e passem a crescer normais. Também é importante referir que nas primeiras aplicações, dado que roer é um hábito muitas vezes nervoso, é também normal que por vezes as clientes roam ou mordisquem o gel nas primeiras aplicações, porque vão ter a tendência de andar com as suas mãos na boca, mais que não seja a mordiscar as pontas das unhas. Isto também vai ser um hábito que a pessoa vai ter que perder gradualmente, para que consiga garantir que as unhas de gel, obviamente, aguentem mais tempo. Seja como for, é sempre importante fazer a seguinte recomendação. A pessoa nunca deve arrancar o gel à dentada. Isso é extremamente grave, porque vai também remover lascas à unha, o que vai deixá-la completamente fragilizada. Quando se trata de uma unha com estrias, é também, obviamente, possível fazer a aplicação de gel ou verniz gel. A unha com estrias tem uma base ligeiramente irregular e, por isso, o que nós podemos fazer é um polimento mais prolongado, que irá alisar levemente a superfície da unha para favorecer a aplicação. Podem também fazer uso, por exemplo, no caso do gel em particular, de um gel base que vai favorecer a adesão do gel construtor numa unha irregular. Também podem optar por usar um gel para o que se chamam unhas problemáticas, que é, no caso da marca da Jolifin, é o gel Celex Dick, que vai permitir uma adesão melhor do gel e que ele tenha uma durabilidade superior. Também é muito importante encorajar a pessoa para fazer uma boa hidratação das suas cutículas, porque muitas das vezes unhas estriadas revelam falta de hidratação. Portanto, a pessoa deve continuar a cuidar das suas unhas e da pele à volta das unhas para gradualmente ir eliminando esses sinais de estrias. Quando são manchas brancas ou outras manchas que sejam resultantes de traumas antigos, e que não são propriamente sinal de uma infecção ou de um fungo, podemos utilizar o que se chama um gel camuflagem, que basicamente funciona como uma base de maquilhagem, ou seja, ele cobre a zona da unha com um tom de pele opaco que vai permitir disfarçar e cobrir completamente a despigmentação das unhas e ou manchas resultantes nas unhas por falhas nutricionais ou outras. E, portanto, vamos conseguir como que disfarçar o aspecto da unha, em especial quando se faz uma manicure francesa ou espanhola, em que a unha não é toda ela pintada com cor sólida e a pessoa não quer ver, por assim dizer, por baixo do gel transparente, alguma manchinha ou irregularidade que tem a ver com alguma deformação da unha, então podemos fazer uso do gel camuflagem
para tapar o que não queremos que se veja. O gel camuflagem também é muito utilizado em unhas roídas, porque na aplicação do tip vai-se notar perfeitamente onde é que começa o tip. E muitas vezes o tip vai começar a meio do dedo, porque a pessoa não tem verdadeiramente grande comprimento de unha natural. Por isso, o gel camuflagem é também utilizado nesses casos para tapar a unha por baixo, assim nós não vemos onde é que o tipo começa e podemos depois decorar a unha sem qualquer limitação e sem se perceber que a pessoa tem de facto uma unha bastante roída. Quando se trata de traumas antigos, unhas deformadas, encurvadas ou que crescem de uma forma irregular, mas que não se trata de uma infecção, trata-se só de um crescimento alterado da unha, podem aplicar gel, mas a execução da extensão deverão ter a noção de que, por exemplo, na aplicação do tip, tem que garantir uma colagem perfeita. Poderão ter que cortar o tip na zona de colagem para ele não levantar. Se ele não ficar bem assente na unha, ele vai descolar. Também podem optar pela execução com molde em vez de tip, desde que consigam fixar o molde por baixo da ponta da unha, para conseguir fazer uma estrutura da unha um pouco mais regular e disfarçar, por assim dizer, a sua deformação ou a sua curvatura exagerada, no caso de unhas que tenham alguma deformação no seu crescimento. Assim conseguem colocar a unha ligeiramente mais plana e depois limar o gel e dar estrutura à unha um pouquinho mais regular.